Boa noite, meus irmãos, graça e paz, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria mais uma vez poder partilhar da palavra do Senhor e que privilégio podemos dar continuidade nessa que tem sido um desafio bem grande para mim em termos de estudos. São muitos materiais e graças a Deus a palavra de Deus, ela se explica, a palavra de Deus, ela tem trazido discernimento, conhecimento. E isso é muito bom para nós, para crescermos, né, e entendermos mais da palavra do Senhor. Então eu peço que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 24, de 32 a 35. Nós vamos dar continuidade à série de parábolas de Jesus, que começamos já há um bom tempo, no início desse ano. Já foram 7 parábolas, essa é a 8ª parábola que eu acabei escolhendo aqui, né? A ideia é tentar abranger o maior número de parábolas que o Senhor tem ensinado através da sua palavra a nós e ao seu povo. Será a parábola da figueira. Vamos lá? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Senhor, tua palavra foi aqui falada, estamos aqui diante do Senhor. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha, redentor meu, que teu Espírito faça morada nos corações dos meus irmãos aqui, de todos aqueles que receberem dessa palavra, ó Deus. Em Cristo pedimos e agradecemos. Amém, ó Deus. Meus irmãos, essa é mais uma parábola que possui nos evangelhos sinóticos o seu idêntico, né? O muito parecido. Ali em Marcos, no capítulo 13, de 28 a 31, nós lemos a mesma parábola. Em Lucas, capítulo 21, de 29 a 33, você também vai encontrar essa parábola, né? Os evangelhos revelam que Jesus tinha capacidade para perceber com facilidade as sutilezas das situações e compreendia rapidamente qualquer circunstância, e é claro, como um grande observador da natureza, ele trazia clareza para as palavras, para os irmãos, para os discípulos que estavam ali. Seu ensino era constantemente, faz alusão ao meio ambiente que cercava aonde ele estava, seus amigos, seus discípulos. As parábolas, óbvio, não fica fora disso, muitas vezes se referiam à vida de fazendeiro, do agricultor, do pescador, dos pastores. Os ouvintes de Jesus viviam mais próximos da natureza do que nós hoje em dia, e não tinham dificuldade para entender o significado de sua mensagem. Nos tempos bíblicos, a figueira era muito comum em Israel, especialmente nas proximidades de Jerusalém, onde Batfagé, que significa a casa dos figos, se localizava. Em Israel, tinha um dito popular que a gente vê lá em 1 Reis 4:25, lá em Miqueias 4:4, que diz assim: mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Ou seja, era um lugar onde eles se sentiam e podiam ter segurança. Debaixo da videira, debaixo da figueira, era um lugar de segurança. Assim, desde os primórdios, já era notado isso, né? Durante o verão, a figueira, com suas largas folhas verdes, oferece boa sombra. Mas diferente de outras árvores, tais como a oliveira, o cedro, a palmeira,
ela perde suas folhas com a aproximação do inverno. Mesmo quando as outras árvores, que também costumam perder as folhas, começam a mostrar sinais de vida. Logo no início da primavera, por exemplo, a amendoeira é assim. A figueira continua a ficar seca, apontando para o céu, até que chegue o verão. Olha só, ela passa a primavera sem dar o broto. E lá no final da primavera, começam os brotos a nascerem. Então a seiva começa a correr, os pequenos brotos aparecem, e em alguns dias as folhonas, porque é uma árvore que tem folhas grandes, elas começam a aparecer. A natureza proclama que o perigo da noite gelada e mortal já passou, e o verão acaba de chegar. Ninguém precisa anunciar que o verão está próximo. Não carece de um comunicado oficial, nem há necessidade de esperar pelas flores. Enquanto as árvores ainda não estão brotando, não se sabe quanto tempo se prolongará o inverno. Mas quando os botões se formam e, na verdade, eles se rompem, sabe-se que inevitavelmente o verão está ali, às portas. Uma chuva branda, um ar quente, acelera um pouco mais esse processo. Jesus talvez tenha ensinado essa parábola da figueira florescente durante a primeira semana de abril, exatamente quando as árvores começam a dar os primeiros sinais de vida. Lembrando, eles estão no hemisfério norte, portanto, abril em diante começa o calor lá para eles, e para nós começa o frio. Ali quando ele diz, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Era dessa forma que aqueles que estavam ouvindo a parábola entenderam. Mas qual é o contexto que nós estamos aqui? Essa parábola, ela está no meio, é uma pequena perícope, é um pequeno texto, dentro de um texto maior, que começa no capítulo ali 24. Então, ela faz parte desse texto maior, o sermão profético dos últimos dias, sua segunda vinda. Se a gente olhar ali no começo, Jesus, ali no verso 1 em diante, Jesus havia acabado de sair do templo e caminhava, quando aponta para o templo e diz a famosa frase, em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, olhando para o templo. Então os discípulos, ali no verso 3, os discípulos se achegam e questionam um pouco mais sobre essas coisas, sobre o que ia acontecer no fim. Jesus responde falando sobre os falsos mestres, que tentam imitá-lo, que tentam enganar a todos nós. Vou colocar nós aqui porque são os mesmos discípulos de lá, são os discípulos que vêm passando de séculos após séculos sendo discipulados por Jesus, pela sua palavra, mas muitos falsos mestres se levantam, e cada vez mais, enganando a todos. Vocês ouviram de guerras e rumores de guerras, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são os princípios das dores. Lembram-se, um pouco antes da vinda de Cristo, ali no período da vinda de Cristo, era o período da Pax Romana, ou seja, era um período de paz, não haviam grandes guerras, não haviam guerras em todo o reino romano, o império romano que estava acontecendo naquele período. Mas o que Jesus está dizendo aqui, é que vai haver rumores de guerra, que vai haver perseguição, que vai haver aflição na vida desses irmãos. São os princípios das dores. Do verso 9 ele diz assim, vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos.
E, portanto, se multiplicará a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Entende? Esse é o começo desse texto profético que o Senhor está dizendo. A questão, no entanto, era se o povo seria capaz de interpretar esse sinal teológico e espiritualmente, se essas coisas que eles estavam aprendendo, ouvindo sobre guerra, sobre perseguição, sobre ataques, que coisa, talvez a geração mais recente não tivesse nem visto isso, tivesse sim em sua história, né? Tantas guerras e tantos rumores, não só rumores, mas perseguições em relação ao povo. Então, assim, a gente vê, as pessoas tinham ido a Jesus repetidas vezes, pedindo por um sinal, mas Jesus não tinha o hábito de apresentar sinais. Inclusive, certa vez ele disse aos fariseus, e nós vimos isso na introdução às parábolas, que nenhum outro sinal seria dado senão aquele do profeta Jonas. A gente viu isso lá em Mateus 12:39. E uma outra vez ele os censurou por serem capazes de interpretar o aspecto do céu, porém não de discernir os sinais dos tempos. Saberiam seus discípulos reconhecer o sinal da figueira ao florescer? Assim também vós, ele diz ali, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. O ponto aqui, meus irmãos, é claro nessa ilustração de Jesus. Quando as árvores começam a mostrar as suas folhas, pequenas ainda, todos sabem que o verão está próximo. A expressão quando virdes ocorre no início do sermão escatológico, ali no verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, inegavelmente, as palavras estas coisas, ou todas estas coisas, que está no nosso texto, ele vai apontar para isso. Quando o abominável da desolação chegar, quando as coisas terríveis chegarem, aí a nossa parábola entra. Aprenda a parábola da figueira, quando já os seus ramos renovam, também quando vocês virem todas essas coisas. O que são essas coisas? Aí a gente começa a ler o verso 15. Aí nós começamos a perceber o que realmente Jesus estava apontando. Os discípulos de Jesus perguntaram, dize-nos quando sucederão essas coisas. O sermão todo, né, que começa aí do verso 1, todo a respeito do final dos tempos, especialmente a parte sobre o cerco de Jerusalém e o aparecimento de falsos profetas, está resumido nessa expressão, estas coisas, ou todas estas coisas. A expressão se refere também ao abominável da desolação, que foi profetizado que viria ao templo de Jerusalém. Quando, porém, vides Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Meus irmãos, Jesus está começando a trazer à memória deles todo este sermão nessa pequena parábola. Ele está apontando, olha, todas essas coisas, mas que coisas são essas que nós estamos falando aqui? Jesus aplica essa verdade diretamente a essas pessoas que estão ali. E em verdade vos digo, diz ele aos seus discípulos, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Mais uma vez ele generaliza, usando a expressão tudo isso. Com certeza os discípulos seriam capazes de constatar, de entender, de olhar para a situação e perceber como estavam próximos à profanação e à destruição do templo. Tanto quanto saberiam como estava próxima a chegada do verão, olhando para a figueira. Então ele faz essa relação do momento que chegaria essa desolação, do momento que chegaria essa perseguição,
dessa destruição. Aí tem um autor chamado Hermann Harling, um alemão, que ele escreveu um livro chamado A História do Povo Judeu. E peço licença para os irmãos, para que eu possa ler um breve relato do que foi esse período, a partir do verso 15, que realmente aconteceu com os judeus naquele período. E diz assim: exatamente 40 anos depois de Jesus ter dito estas palavras, numa festa de Páscoa, Tito se acampou com suas tropas diante de Jerusalém e começou a sitiá-la. O cerco durou 5 meses. Foi um tempo terrível para a cidade, por causa da festa da Páscoa. Ela estava repleta de gente. Os 2 partidos principais que deveriam defender Jerusalém contra Roma, inicialmente estavam desunidos entre si, encontravam-se numa constante guerra interna, transformando a cidade seguidamente num campo de batalha, até poucos dias antes do início do sítio. Nisso cometeram uma tolice extrema de incendiar os enormes estoques de cereais que havia na cidade, a fim de impedir que o outro partido as possuísse. Não consideraram que desse modo eles próprios se privavam dos meios para se defender. As lutas partidárias continuaram enquanto os romanos, já acampados diante dos portões da cidade, na festa pascal aconteceu novamente uma chacina lá dentro de Jerusalém. O partido de Eleazar abriu as portas do pátio interno do templo para os visitantes da festa. Os líderes do outro partido se aproveitaram, se infiltraram entre seus homens, com suas armas escondidas. Olha só que guerra interna que estava acontecendo, e por fora eles não estavam nem percebendo o que estava acontecendo. Somente quando os arietes dos romanos, os irmãos sabem o que é um ariete? É uma arma de guerra, de destruição, daquele período feito por troncos enormes. Eles levavam esses troncos pendurados por cordas ou correntes e começavam a balançar esses troncos com pedras ou ferro na ponta para destruir os muros, para destruir as fortalezas, para destruir os portões. Quando os arietes dos romanos começaram a arremeter contra os portões da cidade, a guerra interna parou. Foi quando os 2 partidos perceberam que lutavam por nada. E eles estavam sendo guerreados. Estavam tão preocupados entre si, judeus, que não perceberam que o exército inimigo já estava à porta. Após 14 dias de trabalho, um dos enormes arietes conseguiu abrir uma brecha no muro. Os romanos penetraram e se apoderaram do primeiro muro. Então começou a luta mais encarniçada pelo segundo muro. Na cidade alastrou-se a fome. Quem por ele tentava fugir da cidade era capturado pelos romanos e crucificado perante a cidade, podendo ser visto de longe várias centenas dessas cruzes que se erguiam diante da cidade. Nem começaram a botar fogo nos cristãos ainda, e já tinham centenas de cruzes, deserto afora, de cristãos que tentavam fugir dessa guerra. O flagelo da fome aumentava cada vez mais, as lutas tornavam-se cada vez mais terríveis e ferozes. A raiva dos romanos diante da teimosia dos judeus não tinha limites. Os judeus não queriam se render. Finalmente os muros e o monte do templo foram tomados de assalto. Quando os portões estavam totalmente queimados, Tito realizou um conselho de guerra, no qual foi decidido poupar o templo. Quando, porém, no dia seguinte, os judeus realizaram 2 ataques rápidos, a partir do pátio interno do templo, sendo rechaçados.
No segundo ataque, até o interior do pátio interno pelos soldados ocupados em apagar o incêndio da galeria de colunas, um soldado lançou uma tocha pelo telhado que caiu no vestiário dos sacerdotes. Quando isso foi noticiado a Tito, ele chegou às pressas, seguindo dos generais e das legiões de soldados. Tito deu ordens para apagar o fogo. Contudo, na batalha desesperada que se desencadeou, suas ordens não foram ouvidas e o fogo se alastrou. O futuro imperador ainda tinha esperança de salvar pelo menos o interior da construção do templo, repetindo as ordens para apagar o fogo. Contudo, a raiva dos soldados fez com que não escutassem mais o seu comando. Em vez de apagar, iniciaram novos focos de incêndio. Todo o magnífico prédio do templo tornou-se, sem chance de salvação, vítima dessas chamas terríveis. Assim foi cumprida literalmente a profecia de Jesus. Do que contemplais, dias virão em que não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Deve ter sido arrasador o lamento dos judeus, o grito de triunfo dos vitoriosos, o crepitar das chamas, às quais em pouco tempo sucumbiu a cidade inteira, e o sangue humano escorrendo pelos degraus do templo. Os judeus que haviam esperado até o fim, pela ajuda do alto, pela vinda do Messias, perderam o ânimo. O mais terrível para eles foi que com Jerusalém e o templo ruiu plena e totalmente o fundamento da sua fé, a esperança que foi mal conduzida. Não restou pedra sobre pedra. O templo e a cidade jaziam em ruínas fumegantes. Somente a forte muralha fundamental do terraço do templo, com seus blocos enormes, resistiu à destruição. E da grande e maravilhosa cidade, Tito deixou intocadas somente 3 torres, que tinham os nomes Hípicos, Mariamne e Fasaal. Em redor, tudo mais eram cinzas, nada mais que cinzas e entulhos. As 3 torres foram mantidas como proteção para a guarnição que os romanos deixaram. Uma parte da muralha Tito também deixou de pé, como monumento à anterior invencibilidade da cidade. Provavelmente esse resto da muralha é o que atualmente chamam de Muro das Lamentações. Das 3 torres deixadas de pé, que eram o palácio de Herodes, conservou-se hoje uma, que é a chamada Torre de Davi. Durante esse demorado cerco, aproximadamente 1 milhão de pessoas perderam a vida. Quem caía nas mãos dos romanos e não era abatido por armas foi vendido à escravidão. Essa era a sorte de todos os prisioneiros na antiguidade. Por isso milhares deles foram levados às minas e pedreiras do Egito. Outros milhares foram comprados pelos mercadores de escravos a preços irrisórios, porque tinha milhares de judeus e lotaram os mercados com escravos judeus. Os vencedores distribuíram outros milhares entre si e os presentearam a amigos. Os jovens e homens mais belos e mais fortes já haviam sido preparados antes para as lutas com animais, para os jogos de gladiadores, para a marcha triunfal do imperador. 900.000 filhos e filhas de Sião tornaram-se testemunhas no mundo inteiro do aniquilamento do reino judeu e da nação judaica. Em todas as cidades que Tito visitou quando retornava para Roma, foram festejadas grandiosas festas de vitória, nas quais centenas de jovens judeus tinham de lutar entre si e contra animais ferozes até morrer. À frente do seu carro de vitória em Roma, porém, marcharam 700 belos jovens algemados, e com ele os últimos. A seguir eram trazidos os mais preciosos dos numerosos utensílios do tesouro do templo, o grande candelabro dourado de 7 braços, a mesa dourada e os preciosos rolos sagrados da lei. Tudo foi tomado. Moedas comemorativas eternizaram a queda de Jerusalém da Judéia, e você paga preços
exorbitantes por uma moeda, um exemplar desse nos dias de hoje. Em homenagem à marcha triunfal de Tito, foi construído o Arco do Triunfo, o Arco de Tito, chamado lá em Roma. Seus trabalhos de escultura representam as legiões enquanto carregam a Arca da Aliança, o candelabro dourado de 7 braços. Mostram também homens judeus algemados. Meus irmãos, enquanto quase todos os demais monumentos de vitórias romanas há muito caíram em ruínas, e esse Arco de Tito, o memorial da desgraça judaica, permanece de pé. Assim como o próprio povo judeu permanece de pé, um sinal peculiar da história universal. Qual deles durará mais tempo? A miséria do cativeiro judeu ou o monumento dela, a Arca do Tito em Roma? Por meio da guerra, a Judéia inteira foi transformada num deserto e quase totalmente privatizada por moradores. O imperador Vespasiano declarou o país todo como sua propriedade particular. Tudo foi tomado, não sobrou nada para Israel. Meus irmãos, no meio do século passado, Israel se tornou Estado novamente. Nós estamos falando em aproximadamente 2000 anos sem haver o Estado de Israel. Depois disso aqui, nunca mais houve um Estado do povo de Deus. Por meio da guerra, a Judéia inteira foi transformada nesse deserto. O imperador doou grandes propriedades a seus beneficiados e amigos. Flávio Joséfo foi um deles. Destruiu em sua pátria o povo judeu, existia somente no estrangeiro. Constitui uma grande sorte quem bem antes da destruição de Jerusalém havia muitos milhares de judeus residindo fora do país. Eram eles que de agora em diante formavam o verdadeiro contingente da nação e o constituirão até que se complete o tempo dos gentios. A história dos judeus é uma tragédia que se desenrola sob o sol de 2 milênios. Como não há outra igual para mostrar na história dos povos. Não é nenhuma tragédia artificial, mas é uma tragédia real, verdadeira, cujo herói não morre com a sua culpa, mas ressuscita sempre de novo para um novo sofrimento, pois seus pecados deverão reverter em benefício dele e dos outros, até que se complete o tempo dos gentios. Tudo que Jesus falou que aconteceria, aconteceu. Meus irmãos, se nós lemos do verso 15 em diante, nós vamos entender um pouquinho dessa desgraça que o Senhor preditou ali, que o Senhor trouxe para aquele povo. E esse vai até o verso 22. E olha só o que ele diz aqui. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça para tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, olha a misericórdia do Senhor aqui, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Durante esse massacre, o Senhor, por misericórdia do seu povo, os cristãos permaneceram de pé. Alguns judeus também. E nisso, logo na sequência, nós vemos aqui, assim como disse o Lucas pela manhã, será que não vamos entender que precisamos olhar para os preceitos do Senhor e nos arrependermos? Vamos precisar desenhar, assim como fez o profeta Amós, fazendo perguntas tão singelas para o povo,
para que entenda que Deus é o responsável por tudo isso, e ensinar ao povo que devemos crer em Cristo, e que precisa ser levado a todos os cantos da terra, e que não era para eles ficarem lá parados em Jerusalém, lá trancafiados, guardando a verdade para si, se guerreando, sabendo que o Senhor já tinha dito, já tinha subido. Saiam daí, vão para os confins da terra, anunciem o Evangelho. Não era para ficar ali, não era para ficar ali. E o Senhor deu um jeito de fazer com que eles saíssem dali. E o Senhor espalhou a sua mensagem. A obediência ao Senhor precisa acontecer, inclusive nos dias de hoje. Isso precisa ficar claro para nós, meus irmãos. A mensagem pela manhã foi muito clara. A mensagem que está sendo colocada aqui, ela é muito clara para nós. Precisamos seguir os preceitos do Senhor, porque o tempo urge, o leão ruge, a mensagem do Evangelho está sendo pregada, e nós precisamos, dentro do nosso tempo, digo, nesse momento em que estamos vivos aqui, cremos e fomos alcançados pelo Senhor, pregar o Evangelho, buscar fazer a vontade do Senhor, a partir daquilo que Ele prega na sua palavra, e não há erro nesse sentido. Agora me permita voltar para o texto da parábola. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E todas essas coisas preditas no sermão, sobre o final dos tempos, vão muito além do tempo dos contemporâneos de Jesus. A expressão significa uma duração que não se limita a um período de vida, e não deve ser entendida literalmente. Ela se refere a pessoas que persistem e permanecem na fé até o fim. Inclui, portanto, os discípulos que ouviram as palavras dos próprios lábios de Jesus, aqueles que testemunharam a queda de Jerusalém 40 anos depois, e os crentes que através dos séculos, com perseverança, têm esperado o cumprimento das profecias que dizem respeito ao final dos tempos. A imagem da figueira florescente é comumente associada a um período de bênção. Lá em Joel 2:22, ele fala assim: não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. E raramente está relacionada à destruição e calamidade. A parábola como tal não deve ser vista basicamente ligada às calamidades profetizadas aqui nesse sermão. A ênfase deve permanecer antes na redenção, que se torna evidente na vinda de Cristo, na vinda do reino de Deus. Lembra que eu falei que nos sinóticos, no Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, nós temos o mesmo texto? Mateus e Marcos falam de calamidades, como a fome e terremotos, como sendo o princípio das dores. Só que a mesma parábola, Lucas, omite isso. Não fala das calamidades, mas ele apresenta as palavras de Jesus de uma maneira tão prazerosa, palatável, uma expectativa que nós desejamos. Ele diz assim, no capítulo 21, 28, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Mas espera aí, que coisas são essas? Lucas usa praticamente a mesma linguagem na aplicação da parábola da figueira florescente. Ele diz assim: assim também, quando vide acontecerdes essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Naturalmente, o termo redenção e reino de Deus, nesse contexto, se referem à futura consumação da salvação. Ele se refere à tão esperada vinda do reino de Deus, quando o povo de Deus será liberto da aflição. Então também, como diz em Romanos 8:21,
a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que seja essa, meus irmãos, uma verdade para nós. Ao ouvirmos do Evangelho, não tenhamos o coração duro, não deixemos o nosso coração duro. Ao ouvirmos o Evangelho, estejamos atentos e proclamemos desse Evangelho, vivamos desse Evangelho, respiremos desse Evangelho. Será que sintomas do nosso tempo, que coincidem com as características dadas por Jesus, nos dias de hoje, não adquirem grande significado? Ainda que não queiram parecer tão importantes? Sim, vai caber a gente observar, vai caber a gente ouvir, captar o sentido mais profundo dos acontecimentos, dirigir sobre eles o foco das profecias bíblicas, interpretar corretamente as grandes linhas da evolução do mundo dos povos. No entanto, sempre é preciso fazer essa análise, acompanhada de outra análise, quando cremos que nossa redenção se aproxima, e que em breve toda a glória que excede toda a nossa compreensão se tornará realidade. Então a grande pergunta é, se a nossa vida de fé é condizente com a luz da volta de Cristo. Quando luz cai a partir dela sobre a nossa vida interior atual, temos que examinar a palavra, examinar o que o Senhor tem feito nos tempos atuais. Porque o que ele diz, do verso 29 em diante, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, uma extremidade à outra dos céus. É sobre isso que nós estamos vendo. Quando essas coisas começarem a acontecer, não devemos nos estremecer, não devemos temer, devemos glorificar ao Senhor. Está chegando o tempo que seremos finalmente redimidos, um corpo glorificado. Esperamos pelo Senhor. Em verdade vos digo, esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. O sentido desse verso 34 da parábola, essa geração dos judeus não desaparecerá até o retorno de Cristo. Esse gênero dos judeus permanecerá como garantia da verdade dessas palavras de Jesus até o fim dos dias. Cada judeu é para nós um grito. A palavra de Jesus se cumpriram e continuarão se cumprindo até que tudo isso aconteça, porque os judeus ainda vivem. E é nessa geração de judeus, do povo judeu, todas essas coisas hão de acontecer. Nosso Senhor conhecia bem a incredulidade natural da natureza humana. A parábola termina com o dito, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que passa se torna parte do passado e não significa mais nada para o presente. O sentido da parábola é o de que as palavras de Jesus não perdem o seu impacto quando uma predição em particular, ou seja, algo que vai vir, se cumpre no tempo. Elas são tão importantes hoje como eram quando foram ditas pelo nosso Senhor. Essas palavras são tão importantes hoje, iguais como foram faladas pelo nosso Senhor. Precisamos crer nessa palavra. Elas trazem a verdade e a vida para nós. Deus sabia, nos últimos dias, surgiriam zombadores dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Lá em 2 Pedro 3,4 fala isso. Jesus sabia que quando retornasse, a fé seria rara entre os seres humanos.
Ele anteviu o grande número de pessoas que iriam rejeitar com desprezo. A gente vê isso hoje, não vê? Aquelas predições que ele acabou de fazer como improváveis, absurdas, impossíveis, porque eles estavam diante de Jesus, o homem que falou sobre as coisas que iriam acontecer. Todos os discípulos estavam diante dele. Como é que poderia alguém não crer, sendo que ele estava na frente deles? Imagina o Senhor conosco, falando conosco, nesse instante. Ele está presente. O povo se reúne, Ele está presente. Lá corporalmente, diante deles, o Senhor adverte a todos nós. Infelizmente, muitas vezes nós, céticos, acerca de pensamentos assim, como uma advertência que nós deveríamos dar muita atenção. Ele nos diz que suas palavras haverão de se cumprir no tempo exato e não passarão sem cumprimento. Não importa o que os homens possam pensar, não importa o que possam dizer a respeito disso aqui, dessa palavra que o Senhor tem nos dito. Todos nós devemos aceitar no coração essa advertência. Vivemos em uma época de grande incredulidade. Isaías 53:1 já dizia assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Poucos creram no relato da primeira vinda do Senhor, e poucos creem no relato da segunda vinda. Tenhamos cuidado, meus irmãos, pois dessa infecção, dessa doença da incredulidade, e creiamos no Senhor para a salvação da nossa alma. Não estamos lendo fábulas astuciosamente, nós não estamos vendo historinhas de crianças sendo muito bem inventadas, mas sim verdades profundas e importantíssimas, que Deus nos dê um coração capaz de crer nessas verdades todas. Meus irmãos, e para fecharmos, qual é a mensagem dessa parábola? Até ao dia do retorno de Cristo, quando o reino de Deus virá em toda a sua plenitude, nenhuma geração estará livre de calamidade, porém nenhum cristão deve desanimar e entregar-se ao desespero, o desalento, a esquizofrenia. Cada cristão deve observar os sinais dos tempos com muito cuidado, do mesmo modo como observa uma figueira que floresce, e saberá que os acontecimentos que a cercam, tudo que está acontecendo, são anunciadores de um novo tempo, de uma nova era. A parábola assim exorta o crente, você, eu, a perseverar, vigilante. As adversidades que nós enfrentamos não devem abater o ânimo e enfraquecer a nossa confiança. Elas devem, antes, confirmar a nossa expectativa da aproximação do fim. Está chegando, meus irmãos, o fim glorioso do qual todas as adversidades foram previstas, foram anunciadas. Ou seja, está chegando o tempo, meus irmãos. Não quer dizer que eu preciso começar a fazer loucuras, absolutamente. Eu vou viver como o Senhor já estivesse voltando. E esperar que o Senhor venha. Mesmo que o crente, através dos tempos, tenham sofrido aflições e enfrentado infortúnios, como a gente vê no Rio Grande do Sul, como a gente vê nas guerras acontecendo ao redor do mundo, Ucrânia, lá em Israel, tantos cristãos sendo afligidos, nós vamos receber isso. O cristão hoje, mais do que nunca, é encorajado pelas palavras de Paulo. Vamos ler Romanos 13, 11 a 12. Abram comigo. E digo isto a vocês, que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando.
Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É dessa forma que vamos caminhar, meus irmãos. É dessa forma que devemos olhar para a palavra do Senhor e seguirmos os dias de hoje, que não são fáceis. As aflições batem a porta, o pecado bate a porta todos os dias, mas a palavra do Senhor, ela é fiel. É fiel porque foi o Senhor quem a declarou. É Ele quem nos traz a obra do arrependimento, a obra da fé, a obra do amor em nossos corações. Ele é a fonte disso tudo para nós. E é a partir disso, ó Deus, que somos fortalecidos. É o Espírito dele que nos alimenta e nos fortalece, nos aquece todos os dias, que nos dá o fôlego da vida. É a partir do próprio Espírito do Senhor que vem trabalhando nas nossas vidas. Senhor, que o Senhor trabalhe em nós, Pai. Que o Senhor, ó Deus, trabalhe em nossas vidas. Que a graça do Senhor, ó Deus, que tem sido despejada em nossas vidas, hoje, desde sempre, quando o Senhor nos criou, o Senhor tem trazido graça sobre nós. O seu trabalho, ó Deus, tem nos alcançado, Pai. Com corações tão pervertidos, corações corruptos, corações pecadores, com vidas pecaminosas, ainda assim o Senhor mandou um Cordeiro Santo, que remiu os nossos pecados, e este é Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Nele cremos, nele sabemos, ó Pai, que todas as coisas se cumprirão, pois foi da própria boca de Cristo que ouvimos isso. Foi escrito dessa forma. O Senhor colocou, ó Pai, diante de nós a Tua palavra para que possamos crer, a Tua palavra para que possamos entender, para que sejamos admoestados, para que sejamos ensinados. Livra-nos, ó Deus, da libertinagem, dessa liberdade selvagem que está aí fora, longe do Senhor. Nos coloque diante de Ti, ó Pai, dentro da Tua vontade, para entendermos aquilo que o Senhor quer para nós, ó Senhor. Nós louvamos a Ti pela Tua obra e pela Tua palavra, e é na obra de que há em Cristo Jesus. Ó Deus, que a Tua graça esteja sobre todos nós, que a Tua misericórdia, que a Tua bondade esteja conosco até o fim dos dias, conforme a Tua palavra assim nos diz. Cremos em Cristo e nele oramos e pedimos. Louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, meus irmãos.